Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olha eu aqui. Gente, o assunto de hoje é para falar de algo que, na minha opinião, é muito negligenciado. O que acontece? Parece que virou moda ser autista, ser TEA, TDAH, qualquer tipo de doença, algum transtorno psicológico, mental que alguém tenha, as pessoas acham que isso é moda. Porém, gente, não é. Quem realmente tem pessoas na família que sofre da doença, acaba sofrendo de uma maneira direta ou indiretamente, né? Eu, como mãe de uma criança que ela claramente é autista, sofro muito quando algumas pessoas falam assim: e qual que é o diagnóstico? E qual que é o laudo? Qualquer situação que eu venha comentar que meu filho ele é autista, todo mundo só quer saber qual que é o laudo, qual que é o diagnóstico, como foi que chegou ao diagnóstico, se é nível 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5. É só isso que as pessoas se preocupam. Ninguém só simplesmente respeita o fato de ter um membro da família especial e só falar assim, como você quer que eu haja, ou o que você precisa de um suporte para lidar com essa criança. Ninguém, eu só falo assim, mas e o lado, não sei o que, ninguém só pensa assim, tá tudo bem cuidar dele, precisa de alguma situação que venha a você ter algum tipo de necessidade, alguma coisa que você não possa fazer por causa disso, ou as pessoas perguntar por orientação, nossa, como eu posso diagnosticar, ou como eu posso procurar um profissional para diagnosticar um membro da minha família também, ou raramente, quando você comenta e alguém tem na família, às vezes não é filho diretamente, às vezes é um irmão, um primo, um sobrinho que tenha, aí a pessoa, você já percebe que ela já age de maneira. A primeira coisa que a pessoa fala assim: é muito difícil, eu não sou a mãe, ou então assim, eu sou só o irmão, ou então sou só uma parente, uma prima, e sei como é difícil, né? Porque as pessoas acham assim que é modinha, que é coisinha bonitinha de ficar igual nas redes sociais porque virou tema. E, gente, não é assim, não é. As pessoas acham isso muito modinha e é uma coisa tão difícil. Quer ver, por exemplo, uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazer de maneira assim, banalizando. Eu estive no mercado uns tempo atrás, faz uns 2 meses assim, e eu fui pra fila, né, do mercado no açougue. Aí tinha lá dois marmanjos, dois caras assim, você eu fosse acho que um pouco mais nova, eu ia falar assim, nossa, que bonito, sabe? É o tipo de cara que você iria se interessar na balada, que você ia querer ficar com ele, por exemplo, né? E o cara com um barbante de um crachá, não, tava com barbante e um crachá vazio, de que o pessoal gosta de usar para assinalar que é TEA, autismo, essas coisas, né? Aí eu vi ele lá na frente com um cara um pouco mais velho, um pouco não, bem mais velho. Acredito que o cara que tava ali não passava dos 25, o outro que tava do lado dele era na casa aí dos 40. E eles todos lá pomposo, querendo fingir que tava bem se vestido e afeiçoado e querendo passar na fila porque queria passar na fila, porque tava usando um cordão de alguém que é autista. Aí eu fiquei quieta, obviamente, né? Não interferi, fiquei quieta. E aí, eu estava na fila normalmente, né? E quando foi assim do nada, ele tentou passar na minha frente. Eu olhei assim, aí ele continuou de canto, em nenhum momento ele pegou a fila. Aí chegou a minha vez, eu fui atendida. Aí uma senhora que estava atrás na minha frente, ela deixou eles passar, porque eles tentaram entrar na minha frente, né? E eu olhei assim, torto, eles recuaram e ficaram na deles, né? Aí só o menino, o cara que tava lá com um cordão,
chegou mais perto de uma senhora, a senhora deixou ele passar, ele passou, foi embora, né? Eu olhei assim meio torto, porque eu percebi que no crachá não tinha nenhum tipo de identificação. Tá bom. Aí fui lá pro caixa, esperei a fila imensa, como sempre, o mercado sempre lotado, todo mundo lá esperando para passar. Passei, e quando eu saí para fora, esperando o meu Uber, o menino, os dois caras saíram do mercado. A primeira coisa que eles fizeram, que o menino fez, foi tirar o cordão e guardar dentro do bolso. E eu vi que ele estava com a sacolinha, né, de mercado, do açougue que eles tinham comprado, né, e também estavam tomando cerveja. Simples assim, né? Eu não vi eles fazendo alvoroço, né? Alvoroço pra cerveja, né? Porque é difícil você ver fila pra cerveja. Mas eles tentando de tudo, fazer de tudo. Eles não pegaram a fila pra furar a fila, né? Porque estavam com um barbante, né? E enquanto saíram do mercado, pegou e colocou o crachá no bolso e se mudou. Entendeu? E é onde você vê algumas pessoas que claramente ela não tem nenhum problema, né? Mas elas se aproveitam disso para tirar vantagem em algumas situações. Meu filho ficou doentinho ano passado, acho que foi em outubro, por aí, novembro, e eu levei ele no médico. Quando eu cheguei lá, estavam demorando para atender, demorando bastante, e nem tava cheio, o hospital não tava cheio, o hospital, mas tava demorando para atender. Aí eu peguei, falei, moça, tem como vocês passarem o meu filho, como colocarem o meu filho como preferencial? A moça falou assim, olha, preferencial demora mais. Simples assim, preferencial demora mais. E o que acontece? As pessoas estão se preocupando muito com laudo e deixando de se preocupar que é o quê? Tratar aquela pessoa ou aquela criança com essa debilidade com dignidade. Uma coisa que eu vejo muito é o despreparo em algumas situações. O meu filho, ele é autista. E assim, todo lugar que fala na creche, olha, se você não tem laudo, a gente não trata ele como autista. Simples assim. Aí eu falei assim, então quer dizer que há 10 anos atrás, se eu falasse que ele fosse autista, vocês tratariam ele como autista? E hoje em dia, se não tem laudo, não trata ele como autista? Ah, se não tiver laudo, a gente não trata ele como autista, ele vai ser tratado normal. Até que eu levei, né, uma carta médica, não foi um laudo, foi só uma carta médica, levei para a escolinha, e eles perceberam que o meu filho é autista, provavelmente a pedagoga, ela é capacitada, ela percebeu que o meu filho era autista. E hoje meu filho tá numa classe com uma professora que sabe que meu filho é autista e cuida dele, sabendo dessa limitação dele. Não é à toa que ela me fala, olha, ele tem o cantinho dele, deixa ele lá, se você chamar ele vem bem, às vezes ele vem todo alegre, cheio de brinquedo, mas tem hora que ele olha assim, finge que não é com ele, e ele faz isso comigo, com a irmã dele, em qualquer lugar. Hoje mesmo a gente tava no metrô e eu falei assim, amorzinho, dá pra mamãe um refrigerante? Ele... desse jeito, mas é o jeitinho dele, tipo assim, de dizer não. Por exemplo, o meu filho, ele já tá com a idadezinha que, pelo menos a irmã dele na idade dele, falava mais que a matraca. Eu também falava mais que a matraca. E ele não fala nada. Nada, nenhuma palavra, pra vocês terem noção. Não fala. Ele não fala. E isso, pra mim, é uma preocupação imensa. Duas preocupações embutidas nenhuma. Ele tem uma característica, né? Que se ele se machucar, se ele bater a cabeça, assim, essas coisas, é como se ele não sentisse, né? Ele bate a cabeça, ele machuca, às vezes ele cai, ele se assusta, mas não é por ele se machucar, é por ele se assustar. Ele chegou com o bracinho cortado, assim, eu percebi que estava vermelho recentemente, fui na creche, infelizmente, como sempre, eles falam que não foi lá, que chegou já estava assim, que viram verificar se foi na perua, mas que ele estava desse jeito e não estava. E aí fica muito difícil para mim rastrear onde estava nessa situação, porque
Saiu de casa de blusa, chegou em casa de blusa, eu percebi que estava recente, só que aí onde vem a minha dúvida, será que realmente não foi em casa depois que ele chegou? Porque ele não é daquele que se machucar ele vai fazer alarde, ele não faz, entendeu? Às vezes, hoje em dia ele até que desvia-se um pouquinho numa situação ou outra, mas é muito pouco. É muito pouco em vista das vezes que eu já vi ele roxo e eu não sei de onde que vem, porque ele não chora. Ele é não verbal, ele não vai me falar. E sem contar que ele falar não significa muita coisa, porque na hora que ele falar, se ele não sentir, ele não vai falar me machuquei. Que nem minha filha, qualquer coisinha, faz um escândalo, né? Ele não. Entendeu? Você nem vê, às vezes ele se machucou e eu não vi. Então, fica muito difícil lidar nessa situação, principalmente com as pessoas despreparadas e outras que abusam dessa situação, né? Despreparada no sentido de que, tá, meu filho é autista, se não tem laudo eu não vou fazer nada. Ou então ele é autista, eu tenho medo das pessoas abusarem do fato de que ele não sente muita dor. Meu filho, por exemplo, eu evito ao máximo fazer aquelas repreensões de batidinha, tira a mão daqui, né? Às vezes ele tá fazendo alguma coisa e eu instantaneamente, intuitivamente, eu falo, tira a mão daqui. Aí ele chora, porque ele levou o susto, não foi porque eu bati na mão dele pra ele não tirar, pra ele não se cortar ou ele não se queimar, porque às vezes tem panela quente em cima da pia, ou então o fogão tá quente e ele quer pôr a mão e eu falo, tira a mão daqui, filho, né? E aí ele chora e ele é do tipo que se você tirar 100 vezes, ele vai sentir uma vez, entendeu? Sentir uma vez por tentar fazer aquilo de tentar repetir aquela situação que eu falei que não. Tem muita questão também de que ele tem essa personalidade de raivosa, de que se você tentar pegar alguma coisa dele, você tá arranjando uma confusão, parece que ele vira um pitbull. Esses dias ele tava brincando com um brinquedinho e aí bateu em mim, eu falei, não faz isso, bateu em mim segunda vez, não faz isso, bateu na terceira, eu perdi a paciência, peguei, taquei na caixa de brinquedo e falei pra ele, não é mais pra mexer. Ele veio, gente, ele virou a caixa de brinquedo no chão, jogou todos os brinquedos no chão, arrastou a caixa lá pro meio, subiu em cima da caixa de brinquedo, deitou em cima da caixa de brinquedo, levantou, virou de novo a caixa de brinquedo, pegou metade dos brinquedos e jogou. E o brinquedo que eu tinha jogado dentro da caixa, ele pegou e tacou longe. Por quê? Porque eu mexi no brinquedo dele. Então, numa situação, eu chamo alguém para cuidar do meu filho, uma babá, por exemplo. Vai fazer isso primeiro. Quando não é nosso filho, a pessoa já quer abusar, entendeu? E com uma criança fazendo esse tipo de coisa, vai pegar e vai bater nele. E eu vou saber? Não, ele vai me falar? Não. Se ele falasse, ele não me diria, né? Porque se não doer ou não machucar ele de alguma maneira, eu não sei como ele reagiria, porque ele é não verbal. Mas e se batesse nele e ele simplesmente não diria nada, não agiria de outra maneira? Porque ou ele não sentiu, ou ele não sente que aquilo é uma agressão e que não pode. Então, para as pessoas hoje em dia que usam desse fato de ser autista e sem ser, vocês estão cometendo um crime. Eu acho que deveria existir legislação mais rigorosas contra isso, com pessoas que usam desse artifício alegando ter uma condição, uma condição médica sem ter, entendeu? Eu acredito que isso é uma prática ilegal, deveria ser proibido, e a partir do momento que eu denunciasse alguém que estaria fingindo ter essa doença sem ter, ou ter algum tipo de característica de uma doença mental sem ter, eu acredito que essa pessoa sim deveria ir presa, né? Porque se eu xingar um funcionário público, eu tenho que pagar a cesta básica, eu tenho que ir lá assinar, se for réu primário, se não for, se for incidente, tem que ficar preso de 1 ano de 6 meses a 1 ano. E essas pessoas que ficam fingindo que tá doente sem estar? Não existe legislação, não deveriam ter um pouco de fiscalização contra isso, porque até onde eu sei não existe nenhuma lei que se a pessoa finge ser autista ou ela teteia e ela não for e for denunciada, que isso não acarrete nenhum prejuízo para a pessoa, nenhum tipo de punição. Não, punição não, nenhum tipo de justiça, né?
Porque eu acredito que isso é extremamente errado e atrapalha as pessoas que realmente são. As pessoas não levam isso a sério, gente. E é tão preocupante. Às vezes até pessoas mesmo da família ficam falando assim: "Ah, deixa crescer, isso passa. Ah, isso não é nada. Ah, isso no meu tempo se cura, se resolvia batendo". Hoje em dia, por exemplo, eu vejo algumas coisas que a minha avó me dizia que hoje eu enxergo que se fosse hoje saberia entender. Por exemplo, eu tenho um tio meu que quando ele ia para a escola, ele sabia fazer toda a lição, mas na hora de fazer a prova, ele tinha que fazer a prova sozinho. Porque se tivesse alguém do lado dele, qualquer barulho, qualquer coisa fazendo a prova, ele não conseguia fazer. E isso é uma característica de uma pessoa que ela tem uma debilidade, ou ela tem essa debilidade mesmo. E outras que nem, por exemplo, que não se trata disso do autismo, minha avó teve 8 filhos, os 3 primeiros morreram. E todos eles morreram por causa da questão de alimentação. E os meus 2 filhos nasceram com esse problema de não poder tomar leite, de não poder tomar a proteína do leite de vaca. E é uma condição alérgica. E que se o médico, eu lembro do médico falando assim, olha, essa neném ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Eu nem sabia que isso existia. Eu sabia que depois, quando eu fui atrás de comprar uma lata de leite, falei, tá bom, eu compro a lata de leite e paguei quase R$ 400 na lata de leite. Eu entrei em desespero até que descobri que o governo fornecia esse leite, que foi a minha salvação, porque esse leite nem é produzido no Brasil, só é produzido na Suíça e só a Danone comercializa e traz para o Brasil, entendeu? Só a Danone. E graças a Deus eu tive um médico que ele me alertou, porque senão eu poderia. Hoje em dia as crianças até um pouco mais resistentes, mas e se fosse igual aos meus tios, dos 3 primeiros filhos da minha avó que morreram, não passaram dos 3 meses por causa dessa alergia, né? E eu carreguei essa condição genética. ah, Entre aspas, eu carreguei, mas eu também tem coisas que eu era criança que se eu comesse eu passava muito mal. Até hoje mesmo tem muito alimento, pelo menos na minha família, muita gente tem problema alimentar. Eu tenho uma irmã que ela não pode comer feijão e nem aveia, que se ela comer isso aí, a bichinha vai ficar no trono pelo menos uma semana. Eu tenho essas restrições alimentares, que tem coisas que eu tenho essa tolerância que eu consigo comer, mas se eu comer direto, comer 2 vezes, repetir um pedaço de pudim, é eu ficar no banheiro 24 horas. Minha filha mesmo, direta e reta, ela acaba tendo diarreia, come isso, come aquilo, come comida na escola, contaminação cruzada, a gente não sabe de onde veio, mas ela vai para a escola, quando ela chega, vai direto pro banheiro. E então, muitas crianças, principalmente as crianças, o adulto ainda consegue se virar, é adulto, consegue falar, consegue se defender, mas as crianças não têm isso e precisa de uma mãe o tempo todo ali em cima, né? Que, por exemplo, muitas acabam negligenciando, mas se eu não negligenciasse, minha filha, por exemplo, dessa alergia dela, ela teria resistido aos 3 meses. Meu filho, por exemplo, quando eu falei assim, meu filho tem alergia à proteína do leite de vaca, o pai dele falou assim, tem não, só que eu não queria dar peito, só que não quer dar peito pra ele. E graças a Deus, independente de qualquer coisa, eu não deixei isso me abalar, fui atrás, levei nos médicos, o médico falou, não, realmente tem vários níveis alérgicos, e realmente ele tem, não é tão forte igual você tá descrevendo da sua menina, mas ele tem, e eu comecei a dar o leite, fui atrás de pegar no governo também, foi muito difícil porque a gente se mudou e pegava em outro município, no outro município tinha as regras e a forma de distribuir esse leite era completamente diferente, sem nenhum tipo de que você não via assim, tipo, de uma maneira estratégica, mais informatizada, era aquela coisa tipo assim, escrever na mão e entregar e pedir a Deus esperar aparecer o leite. Então, assim, gente, para quem tem essas crianças especiais, é, ter muita atenção e muito carinho, porque é o que eles precisam.
Meu filho mesmo, eu percebo que eu não posso ficar batendo na mãozinha dele, nada, eu não posso nem ameaçar de nada de bater nele. Porque antes eu não tinha essa dimensão de que um simples bater na mão fosse fazer ele ficar se batendo. O simples ele beliscar a irmã e a irmã dele beliscar, hoje ele fica se beliscando. E ele, da mesma maneira que ele aperta ela, ele aperta ele também. E aí eu peguei e briguei muito com ela. Porque até dentro de casa eu tento fazer ela entender, mas eu também seria muito de mim achar que ela vai pensar igual um adulto, porque às vezes os adultos é pior do que as crianças, né? E eu falo, filha, você já estudou na escola que dentro da sala de aula tinha as crianças autistas. Ela mesmo fala assim, ela fica falando pra mim dos coleguinhas da sala de aula que eu fico assim pensando, gente, será que os pais dessa criança não percebem que essa criança tem algum problema? Ah, mamãe, tem um menino lá que se você olhar torto pra ele, ele sabe bater em todo mundo. Eu falei, mas em você não, né? Não, falei, então tá bom, porque é o seguinte, tem professores lá, infelizmente os professores hoje em dia, eles, por mais que escutam falar sobre isso, eles não têm eu acho que deveria fazer parte de uma grade curricular de qualquer pedagogo ou então pessoa que cursar licenciatura, ter pelo menos um semestre para tratar disso, ou pelo menos convocar alguma parte dos professores para falar sobre isso, palestra, gente, orientação, para os professores estar apto, porque às vezes o professor tem 30 alunos sala de aula, e tem aquele aluno que ele acha que é problemático, mas precisa identificar que aquele aluno ele não é problemático, e sim ele está passando por um problema e que tem que ser tratado. E, infelizmente, a gente vê tanta ganância política, ficar falando que, ai, que isso, que aquilo, aquilo outro, mas implantar sistemas que melhore, identifique e trate essa situação, a gente não vê. Eu não vejo. Eu nunca vi falando que faz parte da grade curricular um semestre de, um ano não, mas pelo menos um semestre de orientação para se um aluno passar mal em sala de aula, um comportamento violento do aluno, um comportamento diferente do aluno para identificar alguma situação, porque a gente vê aí aluno levando faca, esfaqueando outros alunos, outros entram na sala de aula e começa a atirar em todo mundo por causa do bullying. Tanta gente fica falando de bullying, hoje em dia a história do bullying morreu, mas ninguém fica falando dos adolescentes que se suicidam por causa que, eu sei que eu não devia falar isso, mas assim, os adolescentes que tiram a própria vida por causa que, infelizmente, até na sala de aula tá passando por um bullying e o professor tá tão preocupado com a grade curricular dele, ou então com o salário que é baixo, né, e você vê que acaba passando despercebido, né, essa situação. Às vezes até a criança está passando por um abuso dentro de casa e o professor não consegue ver isso, o aluno está passando por uma situação, né, dentro de casa e não tem um apoio, em lugar nenhum essa criança consegue ter um apoio, alguém para estender a mão. Porque hoje mesmo, esses dias minha filha estava falando de uma amiguinha dela na sala de aula que foi acusada de ter colado chiclete, não, jogado cola no cabelo da amiguinha. Ela falou, mamãe, fulana não fez isso, fulana não fez isso, fulana não fez isso. Quem fez foi ciclana, ciclana não levou a culpa, ela tem a amiguinha dela, nenhuma das duas levaram a culpa, caiu pra cima da minha amiga porque a minha amiga estava sentada atrás da menina. A outra, aí depois teve uma outra situação que essa menina também se envolveu e que ela falou que a amiga dela se deu mal, mas a menina que realmente estava fazendo todas essas coisas não estavam se dando mal, que não estava se dando mal, nada com ela tinha acontecido. E aí eu achando assim, só ouvindo. Era uma reclamação, uma semana, 2 semanas. Quando foi hoje, tava levando minha filha pra escola, e aí ela falou assim, mamãe, tá vendo aquela menina com aquele shortinho bem curtinho e aquela jaqueta rosa? Eu falei, falei assim, isso aí não é roupa pra uma menina de 10 anos ir pra escola, não. O shortinho, isso aí pra mim não é short, isso pra mim é uma calcinha. E olha que eu uso muito short curto. Pra eu falar que um short curto não é um short, é uma calcinha, porque é bem menor do que as que eu uso. E olha que eu sou adulta. E as pessoas me criticam pelo tamanho do short que eu uso, que eu amo short curto. Gente, eu sou apaixonada por mini shorts.
apaixonada por mini shorts. Eu acho que é a roupa mais assanhada e sem vergonha que eu uso é short curto. Mas eu amo short curto. Amo short. Então, o que acontece? A mim falar que um short curto tá parecendo uma calcinha é porque, gente, aquilo ali tá pequeno demais. Então, quando ela falou e eu vi, falei, se aquele short não tá muito curto, mamãe, aquilo ali é o grande que ela vem. Aí ela tava usando uma jaqueta que eu percebi que... gente, eu sem óculos, viu? Eu sem óculos e distante, eu percebi que a jaqueta tava muito suja, que de rosa tava quase marrom. Eu percebi que o cabelo da menina ela não tinha penteado, que aparentemente ela não tava lavando. Eu olhei assim, eu falei assim, aquele bem perfil de maloqueira mesmo. Fala maloqueira que eu posso falar. Maloqueira, aquele tipo de valentona. E ela falou assim, mamãe, ela quer arrumar confusão com todo mundo, até comigo. Eu falei assim, filha, é o seguinte, se essa menina chegar perto de você, você fala pra ela, não quero conversa, não te conheço, me erra, me esquece. Eu falei pra minha filha, não deixa ela fazer nada com você, não provoca. Falei pra ela, se ela sentar aqui, você mantenha a distância e fique longe. Porque eu falei assim, é escancarado que essa menina tem um problema dentro da casa dela, com os familiares dela, porque se ela tivesse em um lar onde ela estivesse sendo bem tratada e bem cuidada, uma mãe não ia deixar uma filha de 10 anos vir com uma roupa dessa, entendeu? Falei pra ela, não iria deixar. Falei pra ela, então, ela não tá numa família estruturada, ela não tem quem cuide dela, e infelizmente, eu não consigo ir lá e tomar as dores dela e cuidar dela. E se ela tá assim, é porque ela vem há muito tempo tendo um apoio de que assim, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém vai fazer nada. Eu posso fazer o que eu quiser e meus pais não vão vir, ninguém vai se preocupar, ninguém vai chamar minha atenção. Falei, então só manter distância para evitar qualquer desgaste, qualquer situação. Porque eu falei para ela, não quero, eu não acho justo você estar em sala de aula ou então dentro da escola, dentro numa instituição escolar, e você, por mais que você esteja certa, essa menina sempre faz isso e ninguém faz nada, você vai levar o nome de errado, e não acho isso justo com você. Levar o nome de errado por alguém que tá tendo um comportamento que deliberadamente ninguém tá fazendo nada, nem professor, nem coordenador, nem diretor, nem os pais. Então, o que eu posso fazer por ela? Eu não posso fazer nada. Eu vou denunciar pra quê? De repente essa menina tá lá com os pais que tem 4, 10 filhos junto, né? Vai adiantar o quê? Vai mandar ela pra um lar de adoção? Isso vai resolver? Não. Falei pra ela, então só vamos pra ela se afastar. Falei pra ela, não se envolva, fique longe. Mas se ela fizer alguma coisa com você, imediatamente me fala que eu vou lá. Se me fala que eu vou lá e que eu converso, porque... eu conheço a minha filha, eu sei, se alguém chegar e falar assim, olha, sua filha fez isso, eu vou saber se a minha filha fez ou não. Entendeu? Eu conheço a minha filha. Falar assim, sua filha jogou cola no cabelo de algum aluno, é mentira. Eu conheço a minha filha, ela jamais ia deixar alguém, ela jamais ia jogar cola no cabelo de alguém. Ela gostando de cabelo, que se dependesse, ela sair penteando o cabelo de todo mundo e sairia enfeitando o cabelo de todo mundo, minha filha não faria esse tipo de coisa. Então, mãe que é de verdade, mãe que conhece seus filhos, sabe quando o seu filho está sendo acusado de algo que ele fez e de algo que ele não fez. Entendeu? Eu sei, eu tenho essa capacidade de saber se falar assim, sua filha fez, não, ela não fez. Que nem já aconteceu no meu trabalho. Olha, uma funcionária da sua área ali no meu antigo trabalho, olha, teve uma menina lá na sua área, teve uma reclamação de cliente na sua área de uma das funcionárias femininas. Aí eu olhei assim pro meu gerente, né? Eu olhei assim pra ele e falei assim, foi na minha área? Foi. Denunciou que foi uma funcionária feminina? Falei pra ele, qual que foi a denúncia? Porque dependendo da denúncia, eu sei se foi eu ou não. Eu olhei assim pra cara dele e falei assim, qual que foi a denúncia? Que ele tem que me dizer. Se houve uma denúncia de um cliente falando daquilo na minha área, ele tem que sim notificar os funcionários. Não é só tomar atitude administrativa, ir lá e resolver o problema com aquela funcionária. Não, tem que falar para todos para isso não acontecer. Aí ele falou assim, ela pegou o gelo com a mão. Eu falei, então não fui eu. É incapaz de eu fazer isso, porque eu sou a chatinha que fico lá pegando com a pazinha, pegando a bailarina e colocando o gelo no copinho. Falei, então isso eu tenho certeza que não fui eu. Falei assim, foi fulana.
Dito e feito, foi fulana. Porque depois eu cheguei a comentar com outro funcionário, falei assim, quando você estiver com ela, você só toma cuidado, não repita o que ela faz, porque ela tem ela tem uma coisa que ela faz, se ela pegar gelo com a mão, isso não pode, não faça isso. Ele falou, não, tudo bem. Aí chegou 2 dias, gente, 48 horas depois, e a gente tava fechando a nossa área, e ele falou assim, lembra que você falou que fulana faz isso? Sim, ele falou assim, eu vi ela fazendo. Eu falei assim, então não repita, porque se você fizer isso, você vai ter problemas, porque não pode, tá? Mas isso aí é um problema gravíssimo, não faça. Porque se tiver alguma denúncia, principalmente na vigilância sanitária, filho, você roda. Viu? Assim, não importa o funcionário que for. Pode estar ele 50 anos, teve denúncia daquele funcionário na vigilância sanitária, aquele funcionário vai rodar. Então, assim, da mesma maneira que eu falo, como eu me conheço, eu sei que se me falarem que eu fiz uma coisa, eu sei que eu não fiz, da mesma maneira eu falo. Se falar que a minha filha jogou cola no cabelo de alguém, é mentira. Falar que sua filha roubou roupa de alguém é mentira. Ah, sua filha roubou alguma coisa de alguém? Mentira. Mentira. Só se a pessoa deu e depois alguém brigou e aí depois veio dizer que a minha filha pegou sem autorização, que foi roubo. Mas que a minha filha foi lá, abriu a bolsa de alguém e roubou isso, ela nunca ia fazer isso. Porque se ela fizer, ela sabe que eu quebro ela no meio. Porque eu fui criada pela minha avó, não fui criada pela minha mãe. Fui criada pela minha avó, geração lá X, Y, milênio, entendeu? Século, décadas, não importa. Eu fui criada pela minha avó. E se um dia eu chegasse em casa com alguma coisa que não me pertencia, me quebrava no meio. Nunca na minha família a gente teve esse hábito. Teve, assim, alguns parentes que depois se afastou da família e fazia esse tipo de coisa. E nem eu já fui acusada 2 vezes de ter pego uma coisa que não fui eu que peguei. 2 vezes. Família inteira ficou achando que eu tinha pego. E até a pessoa que falou que eu tinha pego não tinha sido eu, tinha sido filha dela. Filha dela tinha pego e a pessoa tava me acusando. As 2 vezes a pessoa me acusou de eu ter feito aquilo. Foi uma das pessoas, teve uma que falou assim, ela roubou meu dinheiro, e não tinha sido eu não, tinha sido a filha dela, pra vocês terem noção. Filha dela que tinha roubado e ela falou que tinha sido eu. Então, assim, a gente conhece nossos filhos, e pelo menos mãe de verdade conhece seus filhos. Mas é porque você é muito dispersa, você não liga muito pra sua filha, porque você mima ela demais, dá tudo o que ela quer. Não, pior que eu não dou tudo que a minha filha quer. Quem me dera eu poder dar tudo que a minha filha quer e tirar isso dela. Eu dou um básico na situação, no momento que a gente vive hoje. Eu dou o básico, às vezes eu dou um pouquinho de luxo, mas eu sei que eu falho muito como mãe. Mas muita gente acredita que, você é dispersa, você não liga pra sua filha. Porque você não dá importância, gente. Não é porque eu tô ali bajulando em cima, sufocando, que eu não enxergo, não. Eu enxergo, tem coisas que eu relevo, tem outras coisas que eu sei que eu não posso tolerar. E da mesma maneira que eu falo que isso daí a gente conhece nossos filhos, é onde eu falo que eu conheço o meu e eu morro de medo pelo meu filho. Gente, eu tenho assim uma ressalva imensa, porque eu não sei quantas vezes ou quem, algum aluno, algum coleguinha da salinha já pode ter machucado ele, e às vezes até a professora não viu e meu filho não falou nada. Eu tenho medo imenso de pegar e contratar uma babá para cuidar dele e aí acabar machucando. O pai do meu filho, ele tem um comportamento que eu desaprovo, então assim, muitas vezes eu já pensei em falar, não, tudo bem, cuida dele para poder ir trabalhar, e aí eu já pensei e falei, eu sei que eu tô na merda, mas eu não posso, porque ele tem um comportamento assim, uma cultura bem diferente da minha, um jeito de pensar bem diferente do meu, e eu sei que na situação do meu filho, às vezes até a violência mais branda, que tudo é violência, mas até uma violência mais branda, uma brincadeirinha, pode acarretar em um prejuízo pior no desenvolvimento psicológico dele. Então eu tenho essas ressalvas muito grandes e eu não falo que é minha obrigação, mas quando a gente ama nosso filho, a gente quer nosso filho bem, né? Então, às vezes a gente pensa assim, é que nem, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe uma vez bateu na minha filha por causa de uma meia. E aí eu falei, não, volta pra casa, você não vai ficar com a sua mãe com a sua avó pra poder ir trabalhar, porque eu sempre tive uma mãe extremamente violenta que quebrou meu nariz, quebrou meus dedos, quebrou meus braços, quebrou meus pulsos, só por causa que tinha um copo sujo
Eu lá limpei a casa inteira, minha irmã foi lá, sujou um copo, eu não entrei mais na cozinha, não vi aquele copo sujo, e aí tinha um copo sujo, ela foi lá e me bateu, por causa disso. Então, quando ela falou que a minha filha falou assim, minha avó bateu em mim por causa de uma meia, que a minha filha não esquece jamais, a minha mãe fica falando que isso nunca aconteceu, eu conheço a minha mãe e eu sei que é verdade. Eu conheço a minha filha e eu sei que ela falou isso é a mais pura verdade. Então, por exemplo, eu não me arrisco em falar assim, vem aqui, fica com meu filho para poder trabalhar. Não me arrisco, porque eu sei que ela bateria no meu filho. Uma vez eu lembro que eu tava grávida e eu não tinha muito contato com a minha mãe. Minha mãe falou assim, qualquer coisa é só bater. Aí eu falei, Deus me livre deixar minha filha com uma pessoa dessa, uma filha recém-nascida. E achei que quando a minha filha tivesse, né, uns 5, 6 anos, que já era mais grandinha, que não ia passar por isso. Mas aí eu me enganei, ficou com ela que uns 2, 3 meses. Eu falei, não, volta, larguei o trabalho, desisti, porque eu falei assim, não dá não. Eu sei que e é a minha própria mãe, mas eu sei que ela é uma pessoa violenta, eu nunca deixaria ela cuidando do meu filho, entendeu? Porque é uma pessoa que, por mais que fica falando que, tô crescendo, tô evoluindo, mas é mentira, entendeu? Na primeira coisa que fizer que não gostar, derramar um copo no chão, um copo de suco, ela ia descer a mão. Entendeu? E eu sei que isso é errado e para uma criança, a criança ela é autista. Se você pegar e bater nela porque ela derramou um copo de suco, ela nem vai entender que ela derramou o copo de suco, entendeu? Às vezes ela vai rir, vai brincar e a pessoa vai achar que ela fez isso de propósito e não fez. Foi só uma reação que ela teve, porque às vezes ela até achou isso legal, engraçado, porque ela não entendeu que aquilo não era para fazer ou para acontecer. Entendeu? Ia bater, traumatizar meu filho ainda sofrer violência. Então, não, né? E hoje em dia muita gente fica se apoiando nos pais, mas eu sei que eu não posso contar com a minha, entendeu? Ela jamais eu poderia contar nesse aspecto. E então, a única coisa que eu posso fazer é eu ficar aqui me lascando e tentando cuidar do meu filho como eu posso. E eu venho aqui compartilhar isso com vocês porque são situações que eu passo. Imagina os outros pais com os filhos que é deficiente físico, que não é nem mental, um deficiente físico, entendeu? Uma criança que usa uma muleta, uma criança que usa uma cadeira de roda, e eu vejo as pessoas olhando torto, eu vejo aquelas pessoas que andam com os filhos assim, que acho que teve derrame cerebral, algum problema cerebral, que a criança vegeta, fica ali naquela cadeira de roda e os pais levando para tudo quanto é lado. Às vezes você vê que já até tá grande, tá lá com, sei lá, uns 30 e poucos anos e tá lá todo atrofinhado e os pais carregando na cadeira de roda e as pessoas olhando torto, ou quando eu já vi em alguns hospitais aquelas crianças assim na cadeira de roda que você percebe que ela não tem aquele desenvolvimento, ou então tem alguma deficiência física, aí você vai brincar e assim até os pais ficam com medo, porque dificilmente alguém para e conversa, ou então eu falo, filho, ou então eu falava pra minha filha, vai lá, filha, pode brincar, pode conversar normalmente. E aí, tipo, teve uma mãe que ela assim me olhou, porque acho que ninguém nunca falou pra alguém lá ir brincar com a filha dela. E a filha dela tava assim, babando, né? Porque eu esqueci o nome daquela doença que a criança fica assim, né? Que ela até baba e não reage nem nada, mas eu vi que ela queria interagir. Falei, vai lá, filha, dá um oi. Mas eu falei assim naturalmente, não foi no intuito de, deixa eu lá e fazer isso porque tá. Não, eu só falei, vai lá. E aí a mãe se assustou, porque ninguém fala pros filhos, vai lá brincar com aquela criança que não tá reagindo, tá babando, ou então que fica. E acontece, gente, é uma pessoa deficiente, mas isso não muda o fato de que ela é uma criança, entendeu? Que é uma pessoa, que é gente como a gente, mas que ela tem uma deficiência, pronto, é só isso. E não é porque ela não tá verbalizando ou ela não tá reagindo que você vai pegar e falar, não vai lá, tipo, dando medo na criança. Aí onde cresce os adultos olhando e fingindo que não tá vendo, entendeu? Ou então fica assim encarando sem educação, né? Ou tenta não se aproximar, e sendo que às vezes aquela mãe só precisa de alguém aproximar, entendeu? Às vezes não é nem pra ajudar, mas pra conversar, porque imagina a situação de uma mãe dessa, entendeu? Eu falo, gente, só pela situação do meu filho, essas pessoas na rua, olha, vê torto. Imagina eu que lidou com meu filho o tempo todo, gente, dentro de casa. Eu sei o que é meu filho ficar 3 horas aqui chorando sem parar, das 3 da manhã até 6 da manhã.
Eu cansada, com sono, minha filha aqui só deitada no chão, chorando, sem motivo, só chorando, gente. Aí depois uma mãe ou um pai sem noção vai lá e quer bater na criança porque tá chorando. E meu filho, não, fiz comida, dei leite, vesti a roupinha nele porque ele queria ficar deitado no chão. Coloquei o colchão, não queria ficar no colchão. Joguei um cobertor, não queria cobertor. Então fui lá, agasalhei, coloquei calça, coloquei blusa pra ele deitar e não ficar no chão gelado. Entendeu? É toda a preocupação que a gente tem. E as pessoas simplesmente pegam e banaliza isso usando um crachá falso. Ou então só perguntando, e o laudo? E o laudo médico? Gente, vai que vai a merda. Desculpa, perdão da palavra, o laudo. Você acha que eu me preocupo com o laudo com meu filho deitado chorando no chão? Você acha que eu me preocupo com o laudo com meu filho se machucando e não chorando? Você acha que eu me preocupo com o laudo com meu filho assim, olhando e fingindo, olhando pra você e você falando com ele fingindo que não é você? Você acha que isso me importa? Com algum laudo? Não, filha, não me importo com laudo nenhum. O que me importa é saber e o que fazer numa situação dessa. Entendeu? As pessoas não perguntam, olha, tem alguma maneira, alguma coisa que eu posso fazer ou não posso fazer? Olha, o que eu não posso fazer pra não deixar ele nervoso? Ó, não tira nada da mão dele. Peça. Se ele não te der, nem insista, porque ele não vai dar. Entendeu? Mas então peça. Não tire nada da mão dele. Senão ele vai ficar nervoso aqui, ele vai virar um Blade destruindo tudo, entendeu? Vai ficar parecendo um pitbull querendo quebrar tudo que vem pela frente. Não, e o laudo? É isso que as pessoas se preocupam com o laudo. Sendo que a pessoa deveria se preocupar e falar assim, tá, se eu tô aqui, se eu vou ficar perto dele, você quer ter alguma coisa que você queira que eu evite, pra poder não deixar ele nervoso? Ou então a gente foi numa livraria. Eu lembro que eu queria comprar um caderno inteligente, uma agenda inteligente. Aí a gente foi na papelaria, que eu vi na internet que essa papelaria vendia. Aí eu liguei na papelaria e falou, tem sim. Quando eu cheguei lá, eu vi outras cores, achei cores que eu não conhecia, achei bonita, achei interessante. Só que meu filho tava numa fase que tava tendo um ano... Nossa, gente, final do semestre de 2024, meu filho tava numa crise horrorosa de chorar. Ele chorava e ele não parava. Meu, a mulher simplesmente estava no caixa. Aí, tipo assim, eu já tinha cansado. Mas eu sabia que ele não ia parar de chorar. Eu estou acostumada com ele chorando, apesar que isso me cansa fisicamente também. Mas assim, eu já tava cansada de estar na rua com ele chorando. Eu já falei, eu só queria ir pra casa e deixar ele chorando em casa. Porque pelo menos eu deito, ele fica chorando em casa, mas tá aqui seguro, tá quentinho, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu sei que é só uma fase dele que vai passar. E a gente estava na papelaria, obviamente, não era, era uma livraria, mas não era aquelas livrarias que precisa do silêncio, que alguém fica sentado lendo, não. É uma livraria com papelaria que vende mais coisa do que livro, né? A parte de livro era bem pequenininha, que mais vendia era material escolar e acessório e caneca de personagem do que realmente livro. Mas aí... a mulher tava no caixa na minha frente. Aí ela tava com a filha dela. E o meu filho, eu coloquei ele dentro do carrinho porque ele não parava de chorar. Só que era um feriado, não tinha aqueles carrinhos normal de criança. Então eu peguei uma cestinha da livraria e coloquei meu filho dentro. Porque ele fica lá mexendo nas coisas tranquilo. Ele tava lá mexendo, não tava tranquilo, tava chorando e a mulher não parava de me olhar. Ela me olhava e claramente ela tava me julgando como tipo assim, olha, você tem um filho mal educado, olha, você não cuida do seu filho, ou então tira seu filho daqui porque ele tá incomodando. Só que imagina só, se todo mundo que tivesse um filho autista, um filho com algum distúrbio mental ou algum problema mental, não saísse de casa. Ah, não, olha, meu filho tem problema, não vou deixar ele sair de casa. Eles seriam selvagens. Falam tanto de inclusão, provavelmente é aquelas pessoas que ficam levantando bandeira por inclusão, de que a gente tem que tratar, que a gente tem que cuidar, que a gente não pode virar as costas para uma criança assim, mas quando ela se depara com uma criança que ela tá tirando, né, a tranquilidade dessa pessoa num ambiente coletivo, aí se torna um problema, aí já começa a cara feia julgando. Né? Porque ela olhava para minha filha e ela olhava para o meu filho e olhava para a filha dela, né? Aí ela pegou e chamou assim a filha dela, assim,
fica assim perto de mim. E eu esperando ela passar no caixa pra eu passar, pra eu vir embora. E ela pegou e chamou a filha dela, pra filha dela não ficar perto de mim, nem perto do meu filho. E meu filho chorando, mas eu sabia que era só a crise de choro dele. Às vezes até que volto, porque esses dias a gente saiu, foi na, foi ali no centro um centro comercial. A gente foi, começou a chorar, deu uma aliviada, começou a chorar, voltou de novo a chorar, não parou mais. A gente chegou dentro de casa, dei banho, dei comida, dei mamadeira e ele chorando sem parar. Até que finalmente ele dormiu e acordou no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Mas foi eu que tive que aguentar ele das 5 horas da tarde até 8h30 da noite. Foi quando ele dormiu que ele não parava de chorar, entendeu? Então, gente, até dentro de casa também, dos parentes, dos irmãos, dos primos, dos tios, quem tem uma criança assim, se você ama seu filho, você sabe que seu filho é assim, nem pensa muito nessas pessoas sem noção que só quer saber de laudo. Ame seus filhos, cuide dos seus filhos e fique em cima, gente. Dá a maior atenção, dá o maior carinho, o maior apoio, porque só quem é mãe de uma criança assim sabe o medo que é ter uma criança assim. E não é pelo seu filho, é por na rua como as pessoas vão tratar. Porque é a coisa mais difícil do mundo, gente. É as pessoas terem empatia. E quanto mais diferente, as pessoas ficam falando tanto de inclusão, mas ninguém ensina seus filhos a ser inclusivo. Que nem eu falo pra minha filha, vai lá, vai brincar, não importa se ela tá ali na cadeira, se ela não vai levantar, se ela não vai olhar, entendeu? Pega o brinquedinho, mostra, e você não vê ninguém fazendo isso. Entendeu? Se você vê alguém fazendo isso 2 vezes na sua vida, você já zerou a vida. Porque as pessoas, elas só querem saber de laudo. Ai, me conta como é que foi que você descobriu. Ai, como é que foi o laudo? Qual que é o nível? O que o médico falou? Qual foi o exame? Ele toma remédio? E que isso, que aquilo outro. Ninguém pergunta. Tem alguma coisa que eu não posso fazer para não deixar ele nervoso? Tem alguma coisa que eu posso fazer para poder deixar ele se sentir bem? É assim que a gente vive nessa sociedade hipócrita que fica tanto falando de inclusão, entendeu? De tudo faz virar modinha, faz ficar viral para poder ficar falando bem na fita, ficar falando pelos cotovelos na internet, mas quando tá na real situação, só quer saber do laudo, mas não quer saber da criança, ou perguntar de alguma restrição num comportamento, porque às vezes um simples comportamento deixa a criança nervosa e pode desencadear um surto nessa criança, seja lá de qual maneira que for, de raiva, de choro, desespero, seja lá o que for. Então, meu apelo hoje é esse. Parem de se preocupar com laudo. Quando alguém for falar pra você, eu tenho um filho autista, então olha, tá aqui, quando a mãe tá ali e tá falando, tu ajuda com o filho e fala, meu filho é autista, a pessoa tá ali falando, presta um pouco mais de atenção, tá bom? Releve um comportamento ou outro, porque a criança não tem nem noção do que ela tá fazendo, principalmente uma criança pequenininha, que nem o meu neném, nem a minha criança, porque quando tá maiorzinho, verbal, ainda dá pra fazer alguma coisa, mas muito pequenininho assim, é quase impossível fazer alguma coisa, é muito pouco, tá bom? E falta de educação, perguntar qual foi o laudo, qual que é o laudo, eu sinceramente hoje em dia eu quase não comento. E quando alguém pergunta, eu falo assim, você é muito sem educação. Já falei isso. Eu falo assim, você sabe que isso que você tá falando é sem educação? É a mesma coisa de perguntar pra uma pessoa que ela tem lá um câncer terminal, como foi que você pegou câncer? Então, se você tá na ignorância de algo que você não sabe, se restringe a sua ignorância. Se você não sabe como agir,
Não finja que você esteja interessado ou que você ali naquele momento vai virar um especialista no assunto querendo perguntar laudo, tá bom? É falta de educação, falta de respeito, tá? Se preocupe com quem tá fingindo que é, se tirando proveito até da sua vez, que seja numa simples fila de açougue, tá? Se preocupa com as pessoas que estão fingindo que é sem ser, tá? Lute quando você for escolher um político, que ele fala, vou implantar leis, entendeu? Eu vou legalizar a situação das pessoas que fingem ter problemas sem ter, tá bom? É proibido usar um barbante, um crachá vazio para dizer que é algo sem ser. Se você não tem um crachá, não use. Tá vazio, não tem seus dados, é falso, é cadeia. Isso é um crime. É um crime e um desrespeito para com as pessoas que têm esse problema, que têm essa doença. Tá bom? Pare de perguntar qual que é o lado, qual que é. Ai, veja o seu. Para de perguntar. Para. É exaustivo, é cansativo, é desrespeitoso. Se você realmente se importa, se realmente se quer se interessar, se não sabe lidar com a situação, se afaste. Mas se você tiver interesse, só pergunta. Tem alguma coisa que você não queira que eu faça para deixar a criança estressada ou ativar nela algum comportamento que possa prejudicar aqui o nosso convívio, alguma coisa? Bom, isso mostra um pouco mais de humanidade, porque o problema da humanidade é que se perdeu a humanidade. As pessoas esquecem que deve-se pensar que somos gentes. As pessoas estão tão fechadas na sua própria bolha que ela só enxerga como se só ela existisse, que o resto é figurante no mundinho dela. E o resto não é figurante, são pessoas reais, é gente de verdade, tá bom? Com problemas reais. E que não é desmerecendo, mas às vezes com problemas piores que o seu. Tá? Você é o probleminha de que fulano não te ama, fulano não te quer, né? E as pessoas que têm alguma doença incurável, ou então que tá numa situação que possa até ter problemas que deixa a sua vida vulnerável por conta de alguma situação, né? Entre você ter problemas porque fulano te traiu, ou então porque fulano não te quer, e a pessoa que ela tem um problema de vulnerabilidade com a vida dela, você acha que o que é mais importante? Como humano, se realmente essa pessoa for humana, humanamente, o que realmente é mais relevante? O seu mundinho, a bolha, ou as pessoas que você acha que é figurante? Porque as pessoas vivem hoje em dia assim. Ah, eu sou o Sol e os outros é Plutão. Só um figurantezinho no sistema solar. Ah, é uma luz de estrela que vai ser apagada daqui a pouco. Não é, tá? Você não é uma estrela de Hollywood e todo mundo é figurante, que você é o protagonista e todo mundo é figurante. Não. Todas as pessoas têm seus problemas reais. Eu sei que eu reclamo bastante, mas eu tenho certeza que tem pessoas que trocaria de lugar comigo tranquilamente. Pessoas perto de mim. Eu trocaria de vida. Eu sei que se a vida... Às vezes até a pessoa fala, sua vida tá uma merda, mas eu trocaria de lugar com você. De tão na merda que eu tô. Mais que você, desculpa, perdão da palavra. Né? E outras pessoas que estão bem e que sabem que você tá na merda e tá pouco se lixando pra você. Que tá cagando pra você. Não tá nem aí pra você. Sabe que você... Sabe às vezes até que é sua obrigação ajudar. E a pessoa fala, não, não é não. Só é minha obrigação se eu quiser. Se eu não quiser, não é minha obrigação, então tô nem aí. Muitos pensam nisso. Às vezes a gente liga, às vezes a gente até, dependendo da situação, entra em contato com alguém e a pessoa só consegue ver o umbigo dela, as necessidades dela, ou o que ela quer, e nem se preocupa por que a pessoa tá ligando. Eu já passei por muito nisso, ligar para algumas pessoas e as pessoas ignorar o fato de estar ligando, o motivo de estar ligando. A pessoa só se preocupar com o dela, a situação dela, o mundo dela, a vida dela, o que ela quer. Sempre pergunta assim, por que fulano me ligou? Por que fulano agiu dessa maneira? Entendeu? Às vezes até dentro da família. Ah, eu liguei para perguntar
Que nesses dias eu liguei pra uma pessoa, um parente da minha família, a pessoa falou assim, olha, eu fui diagnosticada com câncer. É ligando pra falar de um problema, pra pessoa vir falar, tá com câncer, não tem problema nenhum, filha, eu não tô com câncer. Eu não corro risco de morrer daqui a 6 meses, não. Eu não tô passando por isso, então realmente, pensando bem, eu tô ótima, tô maravilhosa, a pessoa trocaria de lugar comigo. Entendeu? Enquanto os outros você liga, a pessoa está pior que você. Outros está melhor que você e você liga, a pessoa não quer nem saber por que você ligou. Só, é banal. Se não tá dentro do padrão do que eu quero, pra mim não me interessa. Isso às vezes dentro da própria família. Imagina lá fora, porque às vezes você tem apoio mais das pessoas de fora do que de dentro de casa, seus familiares. Não é verdade? Tanto se preocupa com a família, mas quando se tem a sua própria família, não tá nem aí. Mas se preocupa com os outros na rua. É assim que a gente vive, é isso que as pessoas falam, e onde eu falo, tem certeza que os humanos não perderam a sua humanidade? Que às vezes um ser irracional, um cachorro, trata você melhor do que um parente seu dentro de casa. A gente vê, às vezes, em algumas espécies, tanto carinho e afeição, enquanto dentro de casa seus parentes te tratam pior que lixo. Então imagina, nessa situação, nesse contexto, você ainda tem uma criança especial. Então não pergunte laudo. Pergunte, tem algo que você não queira que eu faça para poder não deixar ele nervoso? Não deixar essa criança nervosa? Ou não dar nenhum gatilho que possa trazer algum estresse para essa criança? Ou ativar algum trauma? Se preocupe com isso, se você for humano, se for um pouquinho de gente, né? Nem precisa ser muita gente. Se você for um pouquinho gente, né? Pensa nessa maneira e para de perguntar qual que é o lado, porque isso é falta de educação. Aí qual que é o lado, qual que é a pontuação, 1, 2, 3, 4, 5, vai cagar. Tá bom, gente? Essa é a minha crítica do dia. Eu sei que eu tô aqui há muito tempo falando nisso, mas não é nada perto do que eu já tô passando nos últimos 3 anos. Tá bom? Então, obrigada. E muita boa noite, bom fim de semana pra todo mundo. Boa semana, bom fim de semana, não sei que dia alguém tá aqui assistindo esse vídeo. Tá bom, gente? E até a próxima. Até a próxima. Tchau.